Olá, vamos começar hoje a nossa aula de Introdução à Administração Financeira, um assunto extremamente importante e que naturalmente envolve a organização como um todo. Como vocês bem sabem, a administração financeira é, na verdade, um assunto palpitante porque envolve recursos. E recursos no ambiente das organizações é algo hoje em dia muito bem dimensionado e que precisa ser bem planejado e bem controlado. Perguntaria a vocês, como parte inicial da nossa introdução à administração, o que vem a ser, afinal de contas, a gestão financeira numa organização? Todas as organizações e indivíduos, de certa forma, realizam movimentações financeiras. Nas empresas com fins lucrativos, o foco é na minimização dos custos e maximização dos resultados. Nas organizações sem fins lucrativos, o objetivo é a utilização dos recursos financeiros de forma eficiente para a realização da atividade fim. A importância da gestão financeira nos nossos dias e no ambiente das organizações, ela se dá justamente pela característica de fazer as medições e os controles necessários aos ingressos e desembolsos que acontecem dentro da organização. Ela é extremamente importante, a sua gestão, para qualquer organização, porque se trata de recursos financeiros. E quando a gente trabalha com recursos financeiros, nós temos que ter um entendimento bastante claro e um planejamento e um controle bastante intenso para que a organização consiga trazer para os proprietários da empresa, para os seus dirigentes, o maior retorno possível, que é através do retorno que nós vamos efetivamente incrementar as organizações e, naturalmente, trazer o bem-estar econômico e social para aquelas pessoas que vivem daquela organização, seja ela uma organização industrial, uma organização comercial ou uma prestadora de serviços. Vocês imaginem que o gestor está, de repente, nas circunstâncias atuais, desenvolvendo a sua atividade e tem que decidir sobre como tomar um empréstimo. Pela necessidade e pela urgência do assunto, por uma questão de uma falta de crédito imediata, muitas vezes, no frigir da sua decisão ou do calor da sua decisão, ele acaba tomando uma decisão, muitas vezes não levando em consideração, por exemplo, a necessidade de tomar esse dinheiro emprestado imediatamente, mas a um juros muito elevado. Então, é justamente aí que o bom gestor financeiro precisa naturalmente estar atento ao detalhe para que a gente possa trazer o empréstimo necessário à organização no menor custo possível, na menor taxa de juros possível. E para isso, ele precisa planejar e controlar melhor a organização. Para nós entendermos como a gestão financeira e suas funções chegaram nas organizações modernas, faz necessário que a gente compreenda que a gestão financeira ou a administração financeira era parte integrante da ciência econômica e, como tal, uma ciência que aplicava os conceitos de economia no ambiente micro, que é o ambiente organizacional. Gostaríamos de destacar nesse ambiente macroeconômico que os administradores de então eram economistas ou muitas vezes até advogados que exerciam essa atividade. No transcorrer dos anos, nós podemos destacar, dentro de uma sequência de tempo, alguns momentos fundamentais na pontuação da evolução da ciência da administração como um todo. Vamos agora introduzir vocês na história da administração financeira. Conforme vocês estão vendo, nós temos momentos bastante pontuais que refletem as diversas evoluções que a ciência da administração financeira foi tendo ao longo do tempo.
A linha de tempo começa com uma pontuação na década de 20, quando houve uma mudança na legislação societária americana, fazendo com que a maioria das organizações tivesse que fazer uma adaptação, né, dos seus demonstrativos financeiros para torná-los mais claros e mais entendíveis para o público externo. Avançando no tempo, vocês estão vendo que nós temos aí a década de 30, e na década de 30 o registro era basicamente a ênfase do gestor financeiro voltado para o fluxo de caixa e para a liquidez, ou seja, preocupação em controlar os ingressos e os desembolsos de uma organização, mercê à crise de 1929 da Bolsa dos Estados Unidos e mercê de uma crise internacional que forçou os gestores financeiros a se preocuparem principalmente com a capacidade de liquidez e o fluxo de caixa das organizações. Depois, nessa nossa pontuação, tivemos a oportunidade de ver que em 1940 houve uma preocupação principalmente com o planejamento financeiro, com o custo de capital e com o planejamento de capital dos recursos que começavam naturalmente a serem trazidos para as organizações, no sentido de transformarem essas organizações em organizações globalizadas. Já eram os primórdios do ambiente globalizado e competitivo que nós teríamos pela frente. Na década de 50, nós tivemos aí a ênfase para o orçamento de capitais, ou seja, voltado para o investimento de grande porte na maioria das empresas, porque a evolução tecnológica, como uma decorrência natural pós-Segunda Guerra Mundial, forçou a grande maioria das empresas a investirem maciçamente recursos em